Estamos aqui de volta com o nosso programa A Minha Caminhada e vamos continuar a falar com a pastora Janaína, que no programa anterior ela ainda não se converteu, então nós temos que mesmo saber o resto. Pronto. Então, é tal conversação, né? Você ia lá para São Paulo, já tinha tudo organizado, com o pai, com a mãe, que ia ficar com a filha. Sim. E pronto, o marido depois ficava lá em Ribeirão Preto e viste no fim de semana, mas no final da conta, no fim de semana, ele também não estava porque ele trabalhava no fim de semana. Exatamente. Então depois ele disse o quê? Ele me disse que era para eu fazer uma escolha. Pronto. Ou o casamento, porque Sim. ele não casou para ficar longe da esposa, Sim. ou a minha carreira. Sim. Né? Então, com muito pesar no meu coração, contra a vontade, foi a primeira vez que eu fui contra a vontade do meu pai. Okay. Eu decidi não ir, né? Okay. E meu pai ficou muito chateado com ele. Sim. E a partir dali, ele já não tinha uma relação muito próxima do meu marido, mas a partir dali piorou a 100%. Mas, entretanto, meu pai nunca se meteu muito no casamento, né? Ele se preocupava muito era comigo, se eu estava bem, se eu estava feliz. E no decorrer do meu casamento, depois de um ano, porque logo depois que eu casei com 19, 20 anos, com 21 eu já tive a minha filha. Então, depois que eu tive a minha filha, eu senti que eu não precisava de mais nada e nem de ninguém, porque eu tinha a minha filha. Acabou. Não precisava mais daquele casamento para nada. Já não precisava. Eu não precisava de nada. Eu tinha minha filha, então era minha filha. Então cheguei no meu pai e disse: pai, não estou feliz nesse casamento, quero me divorciar. Sim. Meu pai olhou para mim e falou: isso não é hipótese. Eu te avisei. Pronto. Te avisei que casamento era pra vida. Mesmo que ele estava chateado lá com o seu marido, chateado. ele disse não, isso... Mas o ego dele era maior. Como é que ele ia ter uma filha divorciada... Sim, que não venceu. Com um bebê ainda, que não venceu na vida. Isso era inadmissível para ele. E eu casei. Sim. E aí as perguntas dele eram: ele te bate? Sim. Não, não me bate. Ele te traiu? Não traiu. Então não tem motivo para separar. Pronto. Então fiz um drama, como sempre fiz, não é? Porque estava habituado. Porque estava, exato. Sempre eu fazia tinha vontade. Exatamente. E agora de repente não tinha vontade. Exatamente. Com 21 anos nas costas vai me dizer não? Nunca me disse não, por que não? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Fiz um drama, falei pra ele que ele não me amava, falei pra ele que ele queria ver a filha dele sofrendo num casamento, porque eu já não amava mais meu marido. E começou, e começou, e começou. Só que nós achávamos estranho, porque o meu pai todos os dias saía de casa de noite. Sexta-feira à noite e domingo à noite. E nós não sabíamos pra onde ele ia. Sim. E um dia meu irmão me ligou. Isso foi quando? Foi antes do... Eu já estava casada. Já estava casada? Já estava casada. Então, mas os meus irmãos falavam: olha, o pai tá saindo. Tá esquisito. Tá estranho isso. Vamos atrás dele e vamos ver o que tá acontecendo. Porque pra nós, a gente pensava que meu pai tinha uma outra pessoa. Né? Então, pegou eu e meu irmão do meio e fomos atrás do meu pai numa sexta-feira à noite. Quando nós olhamos... É bem isso. Bem isso. Seguir uma polícia. Exatamente, era bem isso. Nós usamos todos os métodos que ele nos ensinou. E nós nos deparamos com meu pai entrando numa igreja. Numa igreja? E eu olhei e falei: mas o que meu pai tá fazendo aqui, meu Deus? Falei, pronto, pelo menos não é mulher. Vamos voltar pra casa. E acabou o assunto ali. Meu pai saía toda sexta ou domingo, toda sexta ou domingo, toda sexta ou domingo. Aí meu pai, de repente, parou de ir na igreja. Parou de sair sexta e domingo. Passou uns meses, voltou de novo. Só que ele começou a ir numa igreja diferente. E quando eu cheguei pra ele, voltando no divórcio, quando eu cheguei pra ele e disse pra ele que eu não queria mais, meu pai falou assim: olha, eu tenho uma solução. Aí eu falei: mas que solução, pai, se eu não gosto mais dele? Se a gente não é mais feliz junto, a gente só briga, só discute, a Amable não é feliz. Quer dizer, todas as chantagens emocionais possíveis eu tentei usar pro meu pai, pra ele me dar o aval, porque se ele não me desse, eu também não faria. Não faria. E meu marido muito paciente comigo, né? Porque se fosse outro, talvez não aguentaria essa mimosa que eu era com o meu pai. Pronto. Então ele falou: eu tenho um lugar... Sim, quer dizer, isso também deve ter sido uma outra conversa, né? E fora que você fazia uma comida maravilhosa, provavelmente. Não cozinhava. Minha mãe, a primeira comida foi minha mãe que fez. E foi me ensinar porque eu queria lavar o arroz com detergente. O quê? Queria lavar o quê? O arroz com detergente. Detergente. Então como que foi isto? Eu tava fazendo o arroz e minha mãe falou: você comprou arroz? Eu falei: comprei. Ela falou: então agora... Tava no telefone. Agora você lava o arroz antes de fazer, porque no Brasil lavamos o arroz.
E eu falei, mãe, a gente lava arroz com detergente? Aí ela, para o que você tá fazendo, que eu tô indo aí te ajudar. Aí foi quando ela veio me ajudar a fazer a comida, né? Ela que fez, a gente teve a primeira janta maravilhosa em casa e depois a primeira janta maravilhosa? Foi difícil. Foi assim, pesado. Fui aprendendo devagarinho e tô aprendendo até hoje, né? Mas a gente foi aprendendo, era uma coisa habitual. Sim. Então eu fazia aquilo, tenho que fazer porque sou obrigada, porque eu não gosto de fazer isso. Então foi. Aí voltando na conversão, quando meu pai falou pra mim que ele tinha solução, e eu falei, mas que solução é essa, pai? Ele falou assim, se arruma, você e seu marido, que nós vamos sair no domingo à noite. Falei, tá bem. Não se lembrou que ele domingo à noite ia à igreja? Pronto. Nem passou pela minha cabeça. O meu foco era me divorciar. Sim. E viver a minha vida com a minha filha. Porque ela era minha filha. Meu marido podia ficar com tudo correto, não estava preocupado com nada, mas a minha filha era minha. Né? Então tinha ela, estava bom. Então nos arrumamos e fomos. E estamos indo de carro. De repente meu pai para a placa vermelha. Igreja Maná. E eu falei, o que meu pai tá arrumando da vida, me trazendo nesse sítio? Pois eu falei, não, mas pronto, eu vou fazer a vontade dele, vou mostrar pra ele que isso não vai resolver. E assim tem o aval do divórcio. Sim, pronto. E meu marido sempre ele lutando pelo casamento, porque casamento é pra vida toda. Vamos ficar juntos, temos uma família. Enfim, vinha de um outro casamento que sabia que aquilo ali iria passar e era muito mais maduro do que eu. Sim. Porque já tinha vivido, né? Eu nunca tinha vivido, ninguém tinha falado não pra mim. Eu nunca tive pedir algo, eu posso fazer algo. Não, eu sempre fiz o que eu quis. E no casamento, ele sempre colocou isso. Não é assim, você faz o que você quer. Hoje nós somos uma família, a gente tem que dividir as coisas. E isso nunca entrou na minha cabeça. Fomos para a igreja, entrei na igreja, sala cheia, sentamos aqui no fundo. Então, o pregador começou a falar e eu já muito chateada com meu pai, muito chateada. Porque o pregador estava falando a minha vida no altar. E eu fiquei muito irritada com o meu pai. Eu falei, como é que... Ele foi lá e contou tudo. Que vergonha. E agora? Eu saí de lá com a cabeça baixa, envergonhada, e com uma raiva imensa do meu pai. Eu falei, eu não te admito que você fale da minha vida pessoal para as pessoas, pai. Ele, mas eu não falei nada. Eu falei, como você não falou se o pregador estava falando para mim? Não, Janaína, eu não falei nada. Eu falei, falou. E o Álvaro conhecia pessoas de lá, porque tinha gravado um CD, uma coisa qualquer assim. Então o pessoal veio, cumprimentou ele e eu fiquei... é bom mesmo, fica você aí que eu vou vazar, vou embora de casa com a minha filha, que é o que eu quero. Fui embora pra casa, não resolveu nada no casamento. Mostrei, falei, pai, tá vendo? Fui na igreja e não resolveu. Eu falei, não, mas domingo que vem nós vamos de novo. Eu falei, tudo bem. Eu era também teimosa, né? Feito uma porta, queria mostrar pra ele que aquilo não, que eu queria ganhar. Né? Eu queria ganhar. E no segundo dia que eu fui, começou a adoração. No início do louvor, eu já senti algo que mexeu comigo. É até assim... É até feio falar, mas às vezes o que eu sentia dentro do congá, a parte espiritual, que era uma coisa ruim, que era uma coisa desconfortável, eu senti dentro da igreja, mas era bom. Era uma sensação diferente, porque a sensibilidade no mundo do espírito eu tinha. Então, era aquela sensibilidade, entretanto, não vinha da maneira que era lá na casa da minha mãe, naquela sala, com aquelas pessoas. E eu falei, isso aqui tá esquisito, mas tudo bem. Vou ficar aqui, o louvor, a gente aqui. Começou a adoração, bispa. Eu fui fazer o favor de fechar os olhos. Na hora que eu fechei, o olho pregou, colou. Eu não conseguia abrir. E o louvor tocando, as pessoas cantando. E começou a passar um filme da minha vida, da minha própria vida. Eu comecei a ver meu marido na banda durante o fim de semana, porque eu achava que ele me traía todas as vezes que ele saía. E pareceu flashes dele lá, e as meninas indo ter com ele, e ele falava, não quero nada porque eu tenho uma mulher maravilhosa em casa. Parecia ele falando bem de mim pra mãe, que falava mal, pra cunhada que não gostava de mim, e ele sempre me defendia a ferro e a fogo.
e mostrava para toda a gente o quão feliz ele era. E aquilo para mim foi, assim, eu acho que foi o quebrantar mesmo. Porque eu tinha criado uma ideia de que ele não me respeitava mais, ele tinha outra fora de casa. Então eu criei essa imagem, essa história na minha vida, na minha cabeça. E por isso eu estava determinada a me divorciar dele. Eu não fui procurar saber. Né? E a gente vê banda, música, bailarina, quer dizer, tá no palco, né? Brilha, que nem no... Então aquilo tudo eu falei, eu não preciso de você pra nada, eu não preciso passar por isso, eu não preciso nada disso, eu vou me embora com a minha filha e tá tudo bem. Você faz a sua vida, eu faço a minha. Então Deus me mostrou essa vida, me mostrou quem ele era genuinamente, me mostrou o quanto ele me amava, o quanto no quarto dele talvez ele falava com alguém, talvez, né, com ele mesmo, o quanto ele queria que esse casamento permanecesse. Né? Ele também veio da parte espiritual, espírita também, então ele também tinha essa sensibilidade e ele acreditava num casamento que eu não acreditava mais. Então foi quando a adoração acabou, meu olho abriu e eu me acabei em lágrimas do início ao fim da reunião. Mas com um peso no meu coração, com um remorso, sabe? Falei, mas por que eu vou me separar dele? Né? E então eu saí, não consegui falar com ele, eu saí da igreja, uma pastora pegou no meu braço e me puxou, porque eu tava chorando. E eu mesmo tava saindo quase na porta mesmo da rua. Você foi à frente ou não? Não fui. Fiquei paradinha lá, na minha. Né? Porque quando eu fui, essa pastora pegou mesmo nos meus braços e disse que tudo que eu tava passando ia mudar. E que ia mudar pra eu acreditar nela. Porque ela sabia, porque ela também já tinha passado por isso. Eu falei, como que essa mulher passou? Ela nem sabe o que eu tô passando, nem sabe da minha vida, nem me conhece. E foi ali a minha conversão. Mas o meu primeiro toque com Deus foi na primeira igreja do meu pai. Quando a gente tentou melhorar o casamento e não funcionou. Porque a gente foi pra igreja e tudo pareceu pior. Assim, foi duas vezes, né? Foram duas vezes. Foram duas vezes. Esse primeiro, não, mas essa primeira não. A primeira vez foi a primeira vez eu fui pra igreja, conheci Jesus. Só que a nossa vida ficou muito ruim. Ficou pior do que já estava. Então nós decidimos que o problema era a igreja. Porque depois que a gente foi pra igreja, a gente discutia, vamos supor, uma vez por semana. Depois que eu fui pra igreja, era todo dia discutindo em casa. E eram discussões horríveis na frente da minha filha. Então nós decidimos que aquilo acabou. Não vamos para a igreja. Aí quando saímos da igreja, nossa, o casamento ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, acabou todas as discussões, acabou tudo. E levamos a minha filha para ser batizada na igreja católica. Depois de já ter conhecido a palavra, mas nós não acreditamos naquela palavra, porque aquilo pra gente não funcionou. Por isso que eu falo que a minha verdadeira conversão foi ali, naquele momento, foi a segunda vez. Aquela vez eu me converti, me batizei, tivemos que ficar 40 dias ali sendo aconselhado, a pessoa fazendo a nossa caminhada, procurando a gente, querendo saber porque a gente tinha que ficar santificado para ser batizado. E como nós não éramos casados, tínhamos que casar no papel para ser batizado. Isso foi a primeira vez? Primeira vez. Fizemos isso tudo na igreja, naquela igreja. Quando nós... Entretanto, vocês depois saíram dessa igreja? Saímos da igreja, fomos para o mundo de novo, voltamos à nossa vida normal. Voltei a falar para o meu pai sobre o divórcio, e meu pai me levou nessa igreja. E eu falei que não ia funcionar, porque da primeira não funcionou, essa também não funcionaria. E foi quando aconteceu tudo isso que eu contei, saí, essa pastora pegou no meu braço, disse que isso iria mudar, e eu fui para casa com aquilo. E dentro de mim, mexendo aqui qualquer coisa. Aí eu cheguei em casa, olhei pro meu marido, pedi perdão para ele. Disse para ele que ele era o melhor homem do mundo, que afinal, ele não era nada daquilo que eu pensava. E ele falou, então nós vamos seguir esse Deus do seu pai. Ali naquele lugar. E as coisas vão mudar. E dessa vez nós não vamos desistir. Eu falei, tá bem. Entramos, só que entramos de cabeça. Nós já entramos fazendo os cursos todos, já fizemos curso de diácono, escola bíblica, já fizemos... Quando a gente viu, estava já servindo a Deus na igreja. Já estávamos a servir a Deus. E as coisas estavam a melhorar. Mas como sempre, o diabo voltou a atacar, né? Perseguição, tribulação,
por causa da igreja. Ah, porque vocês estão fanáticos, porque isso, porque aquilo. E eu ouvia sempre a tal autoridade. Quem? Família. A família, pai. O pai estava feliz porque eu estava lá, porque orava por nós, pela nossa família, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu não podia ir na casa dele num domingo, porque eu tinha que estar na igreja, e as coisas não são bem assim. Já era fanática demais, já tá meio exagerado, vão com calma, vão com cuidado. Mas e a gente se apaixonando cada vez mais por Deus. Até que chegou o ponto, né? Essa é a minha história. Até que chegou o ponto da autoridade de submissão, bispa. Eu ter que obedecer. E obedecer sem questionar, obedecer, pegar na vontade do meu marido, toda aquela conversa cristã que nós conhecemos sobre submissão. E submissão para mim era uma palavra muito pesada. É pensar, a pessoa vai pisar na minha garganta e eu não tenho voz para nada. E isso jamais. Isso ninguém vai fazer, porque o meu pai disse que homem nenhum manda em mim. Pronto. Acabou. Sim. Então era isso. Então lá em casa era sempre uma discussão, porque eu tinha que pedir, eu fazia as coisas sem pedir, e eu não concordava com ele, falava para ele não concordava e não vamos fazer, e pronto, final, tomava as minhas próprias decisões. Então começamos a sofrer ataque no casamento por conta disso, por eu não querer obedecer, e ele tentando fazer a parte dele, e em casa uma luta, porque eu não dava vazão para ele fazer, quem mandava na minha filha era eu, não era ele, porque era minha filha, não era nossa, era minha casa, era minha vida, era tudo meu, eu, sempre eu. E aí foi quando a Stella, inclusive, já participou também, veio ter comigo e começamos a conversar, e o pessoal me chamou para ser voluntária na igreja, no Manassate, e eu comecei a ir porque eu não trabalhava, punha a criança na escola, descia para ajudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e comecei a pegar gosto por isso, comecei a pegar gosto, até que eu e o Álvaro tivemos um problema grave no casamento mesmo, uma discussão feia, e nós ligamos para o bispo na altura, e o bispo então marcou a consulta pastoral para nós, então nós começamos a fazer a consulta pastoral com o bispo, e já melhoramos em alguns aspectos, e depois a bispa me puxou e começou a trabalhar comigo como mulher, e o bispo puxou o meu marido para trabalhar com ele como homem, e me deu o livro Família Debaixo do Fogo. Você vai ler o papel da mulher. Eu lia, bispa. Lia, mas eu li o do homem também. Claro. E eu pensava, se ele não está fazendo, por que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Não vou. Ele não é esse homem que diz aqui. E aí foi uma luta constante. E a bispa foi muito paciente comigo. Porque todos os dias eu li Efésios 5, meia hora do meu horário de voluntariado na igreja. Ela tirava meia hora para eu ir para o estúdio, abrir a Bíblia, ler Efésios 5 e o papel da mulher. Só que ela falava, é o papel da mulher. Eu li o papel da mulher, mas também li o papel do marido. E aquilo não entrava em mim, hipótese nenhuma. Até um dia que eu cheguei, falei ao bispo, é assim, não tô conseguindo, porque não vale a pena. Ele não tá fazendo a parte dele, eu também não vou fazer a minha. Ela pegou e falou, então me dá aqui seu livro. Rasgou o papel do marido, arrancou a folha da parte do marido. Falou, agora você vai ler o papel da mulher. Porque é você que tem que mudar, não é ele. E aquilo pra mim nunca desceu, nunca desceu. Nunca? Até hoje não? Não, até hoje não. Agora, não, calma. Aquilo era estressante eu pensar que eu tinha que obedecer. E comecei a praticar, na força do ódio, mas comecei a praticar. Engolia seco, ia pra casa de banho, fazia tudo aquilo que a bispa me ensinava. Enche a boca d'água, tá, vai explodir, vai pra casa de banho, joga água, fica ali. Respira fundo, sai de lá, tranquila, quieta e sossegada. Tudo que eu não era, né? E aí, um belo dia, muitos meses se passaram até que aquilo se fez luz. O mesmo versículo, o mesmo capítulo, durante muitos meses, lendo todos os dias. Aquilo me fez luz. E eu falei, eu vou tentar. Aquela cena, eu vou tentar, porque eu tenho certeza que não vai funcionar e eu vou estar certa. Lutando com Deus, com a bispa, lutando com toda a gente. E eu decidi de coração, vou começar a praticar isso. E comecei aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando eu me deparei, eu me senti tão feliz, mas tão feliz, veio uma felicidade que eu nunca tinha sentido como mulher. Sim. Quando eu me coloquei no lugar onde Deus queria que eu estivesse, a felicidade veio
por completo, quando eu deixei de querer usar as calças lá em casa, quando eu deixei de me preocupar com as coisas, deixei de querer mandar nas coisas e simplesmente nós temos uma situação, eu penso isso, o que é que você pensa? Eu penso isso. Olha, mas eu acho melhor nós fazermos isso. Ok, então vamos fazer. Quando eu me coloquei nesse lugar, é que me veio essa sensação de felicidade plena. Então, hoje, para mim é muito tranquilo. Ele diz, quando eu não concordo, eu falo, e ele então decide o que é para ser feito, e o que é para ser feito, vai ser feito. Mas foi um trabalho árduo dentro de mim, né? Porque foi uma vida toda ouvindo homem nenhum manda em você, homem nenhum manda em você. Então aquilo mudou a nossa vida por completo. Nossa vida em casa, nossa vida na igreja, a nossa saúde, a minha saúde principalmente, porque eu sofria de dores horríveis, era a cabeça, era dor na barriga, era assim, coisas absurdas. A minha filha tinha uma situação no pezinho dela, desde bebezinho, que rachava e ela não podia usar nada a não ser couro, sapato de couro, porque senão sangrava muito e os médicos não sabiam o que era, a gente já tinha feito tudo e nada. Então assim, a gente, depois que eu me coloquei onde Deus queria que eu estivesse, tudo na minha vida mudou, tudo mesmo mudou. E hoje eu posso dizer que a melhor coisa que tem é a mulher fazer aquilo que Deus manda. A melhor coisa que tem é nós olharmos para o nosso marido e falar, não, ele é a autoridade. Ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo que ele esteja errado, mesmo que as coisas que ele pense não vão surtir o efeito que ele está pensando, mas debaixo da minha obediência, Deus vai ordenar a bênção. E eu vou de coração fazer aquilo que me é proposto fazer. Levantar os braços do meu marido. Independentemente do que seja. Em casa, na igreja, no trabalho, não interessa, eu tô aqui para isso. Então, quando eu me coloquei nesse lugar, eu nunca mais quis sair. Nunca mais mesmo, porque eu encontrei de verdade a verdadeira mesmo vontade de Deus na minha vida. E eu não imaginava submissão. E hoje sim, sou submissa ao meu marido com muito orgulho e louva a Deus por ter me ensinado. Agradeço muito também a mulher de Deus que me ajudou, que não desistiu de mim, que me ensinou e que disse que isso que eu sinto hoje eu iria sentir, mas eu nunca tinha acreditado, porque para mim era impossível. Mas ela tinha toda a razão. E aquilo que está na Bíblia mesmo é real, né? Que fala que o marido dá a vida pela mulher, né? E por isso a mulher tem que ser submissa ao homem. Então você ter um marido que dá a vida por você é fácil você ser submissa. E você ser submissa ao seu marido é fácil, o marido também fazer tudo para te agradar, né? E colocar as regras como tem que ser, como não tem que ser. E te ouvir também, né? Porque, na verdade, a gente ajuda, nós conversamos. Não é ele, eu posso, quero e mando. Não, há uma conversa. E juntos decidimos fazer uma coisa. Seja a minha vontade ou seja a vontade dele, não importa. O que importa é que a gente esteja em concordância e que tudo vai dar certo. E depois, entretanto? Como que chegou até a missionário? Pois, passou um tempo, como eu era voluntária na igreja, como eu já tinha dito, nós recebíamos muito o apóstolo lá. E eu comecei a fazer parte da logística que recebia. A ajudar ali na cozinha, ajudar a limpar uma coisa, e aquilo para mim era maravilhoso, né? Então íamos para lá muito de manhã cedinho, e fazíamos tudo, e ficamos lá à disposição do apóstolo, da bispa, da comitiva toda e não sei o quê. E a gente sempre ouviu falar de missionário, e às vezes ele levava um missionário lá e explicou, e aquilo ardia no meu coração ardia muito, porque eu queria ser tempo integral da igreja, eu não queria fazer mais nada na minha vida, eu queria fazer aquilo ali que eu queria fazer, estar na igreja 24 horas por dia, só fazer isso. Eu não queria ir para o mundo mais trabalhar, eu já tinha trabalhado no mundo e eu não queria voltar para lá, porque eu achava que ali era tudo que eu queria. Sim. Então, ali talvez foi a felicidade que eu pensei que eu tivesse sendo uma polícia militar. Eu me realizei aqui, servindo a Deus. Eu falei, isso aqui que é vida. Se ninguém for, eu vou na mesma. Isso aqui que é vida, não é? Então, um belo dia, estava eu limpando a sala, depois do almoço. Estou eu cantarolando, limpando. O apóstolo me para na porta, tudo bem que eu tive, assim, quase um infarto fulminante, não é? Porque ele apareceu do nada na porta, parando, eu cantando baixinho ali, limpando. Aí ele, o que estás a fazer? E eu, ai meu Deus, meu estômago veio aqui, né? Eu tô só limpando.
Aí ele falou assim, você tá preparada? Aí eu falei, sempre. Tá preparada? Eu falei, tô. Tá preparada pra ir embora como missionária? Eu falei, tô preparada. Tá mesmo? Eu falei, tô. Aí ele, tá bem. Virou as costas e meu marido tava arrumando um instrumento porque ia até cruzada à noite. Subiu no altar, foi lá cumprimentar o meu marido, olhou pro meu marido e perguntou, tá preparado? E meu marido pensou que era pra reunião logo à noite. E ele disse, sim, apóstolo, sempre preparado. E mostrou o instrumento. Acabou aqui. No final dessa reunião, foi chamado as pessoas à frente para ser missionário, para tirar foto, e eu fui. Porque ele tinha dito se eu estava preparada, eu disse que sim, e estava preparada. E fui. E meu marido olhou para mim e falou, você tá maluca? Como é que você vai para missionário? Deus não me deu essa chamada. Me deu chamada para ser homem de negócio, para trazer dinheiro para a igreja. Aí eu falei, olha, se o apóstolo me chamar, eu vou. É assim, você tem que decidir sua vida. Eu vou. Se ele me chamar, eu vou. E não, imagina, não é hora, não é momento, não é hora, não é momento, não é hora, não é momento. Eu falei, bom, a minha cara já tá lá estampada pra ele, eu vou. Passaram-se 3 anos e nada. Nada eu posso chamar, nada de nada. E meu marido sempre na igreja, servindo a Deus com excelência, homem de negócio, trazendo dinheiro para a igreja e fazendo as coisas na igreja, sempre, tudo nele. Parava o trabalho quando o apóstolo estava lá para ficar à disposição e tudo mais. E aí, um belo dia, o bispo me chama com a bispa para me dizer que eu ia me tornar tempo integral da igreja. E aquilo para mim foi a maior felicidade da minha vida. Era se tornar tempo integral da igreja, estudar mesmo, trabalhar na igreja. Isso foi em fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2013. Em março de 2014, o meu sogro faleceu e o meu marido estava no velório dele. Entretanto, o bispo Garrido ligou e perguntou assim pro meu marido, onde você tá? Aí meu marido falou, tô no velório do meu pai. Aí ele falou, então você despacha o teu pai, que a gente tem que te despachar para Portugal. Então chegou um momento em que Deus chamou, né? E ele olhou para mim e falou, chegou a hora. Aí eu falei, chegou, eu vou. Aí ele falou, mas eu também vou, porque eu não quero fazer outra coisa mais. Então fomos, claro que depois de muita luta, várias vezes a gente foi chamado, mas aí tinha sempre um probleminha que a gente não conseguia ir, e se preparam, e aí era para se preparar em um mês, como tudo na nossa vida é muito rápido. Casamos muito rápido, servimos a Deus muito rápido, era um mês, foi para uma semana, que a gente tinha que desfazer dos nossos 9 anos de casado, para poder vir embora, para cá. E nós desfizemos de tudo, pegamos a nossa mala e viemos para Portugal. E chegar cá. Chegamos cá para ficar 3 meses. Sim. Para ficar 3 meses. Chegamos cá para ficar 3 meses. Na segunda semana assumimos 2 igrejas. Eu nunca tinha sido pastora na minha vida, nunca tinha pregado na minha vida. E aí fizemos obras, foi maravilhoso, foi um sonho chegar aqui, convenção de fé, eu sou missionário, eu não acredito, tipo, acabou, não precisava de mais nada. Jesus podia até vir me buscar porque eu já tinha concluído tudo na minha vida. Achava eu há 13 anos atrás. E já estava tudo. Para acabar, sim, diz só uma palavra lá para a pessoa que está sempre preparada. Temos que estar sempre mesmo preparados. E uma coisa que eu digo é, não atrase a sua chamada falando as coisas que não é para ser falada no momento. Guarda a tua chamada para você. Deus, ele falou no seu coração. E fique sempre preparado, porque a qualquer momento Deus pode chamar. E nós nunca podemos esquecer que para Deus a gente sempre tem que dizer sim. Independente de qualquer coisa, porque é Ele que nos capacita. Muito obrigada. Nada.